Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera, os tempos mudaram e as crenças evoluíram, ainda bem, porque na Idade Média bastava muito pouco para uma mulher ser acusada de bruxaria e condenada por isso. Coisas tão simples como ter muito dinheiro, não ter filhos, ter um animal de estimação ou ser solteira poderiam se tornar um inferno para qualquer mulher. E no vídeo de hoje eu vou dizer a você motivos pelos quais a chamariam de bruxa na Idade Média. Se você se encaixar em alguns desses requisitos, então vai deixando nos comentários ao longo do vídeo, hein? Antes de irmos para a lista, eu quero te pedir, claro, para deixar o like, porque vai ajudar demais para que esse vídeo alcance mais pessoas curiosas como você. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Fala do Mundo. Número 13. Ser mulher. Sim, apenas isso. Nos tempos medievais, todas as mulheres eram fortemente associadas à feitiçaria. Durante os infames julgamentos de Salem, em Massachusetts, que ocorreram entre 1692 e 1693, 14 mulheres e apenas 5 homens foram condenados por feitiçaria. Mas, em geral, ao longo da história havia muito mais mulheres acusadas do que homens. Durante os julgamentos medievais de feitiçaria, e não apenas nos de Salem, mais de 85% de todos os condenados eram mulheres. Bem, só nessa primeira eu sei que você que é mulher já corria um risco enorme, hein? Se você é mulher, então comenta aqui que eu quero saber quantas de vocês já corriam o risco de ser uma bruxa. Tudo bem. Número 12. Ser uma mulher independente. Se hoje você é uma mulher adulta e independente e não recebe nenhum apoio financeiro adicional, há alguns séculos seria qualificada como bruxa. O quê? Não acredito. Toda vez que havia rumores de que uma mulher levava uma vida confortável, sem ajuda ou supervisão de um homem, o alarme geral já era ativado. Essas mulheres não apenas eram isoladas do resto, como podiam ser presas e levadas ao tribunal. Número 11. Ser muito jovem. Muitas vezes acreditava-se que as mulheres muito jovens eram bruxas. Depois de serem interrogadas e submetidas a muita pressão, elas confessavam e costumavam dizer que haviam obtido suas habilidades sobrenaturais de um parente. E assim, toda a família era acusada. Havia até mesmo crianças com 4 anos de idade sendo presas por falsas acusações de bruxaria. Olha só que loucura, galera. Número 10. Ser muito velha. Ora, se você era muito jovem, era acusada. E se você fosse muito velha, também era acusada. Uma idade sábia e respeitável também não protegia uma mulher. Pelo contrário, as idosas casadas ou não eram extremamente vulneráveis a acusações. Acreditava-se que as forças do mal as ajudavam a alcançar uma idade tão avançada. Até porque sabemos o quão difícil era a vida, principalmente na era medieval, onde quase tudo era muito sujo e as doenças reinavam, Número 9. Ser uma mulher casada com muitos filhos. De acordo com a opinião popular da época, apenas a magia negra poderia dar a uma mulher um útero muito fértil. E se havia um casal na vizinhança com problemas para ter bebês, ou se seus filhos adoecessem, por exemplo, era um sinal claro de que outra mãe com muitos filhos estava roubando crianças em potencial. Portanto, não havia dúvida de que ela era uma bruxa. Não, nada a ver, irmão. Número 8. Ser uma mulher casada e sem filhos. Se você fosse uma mulher casada, mas tivesse poucos filhos ou nenhum, as pessoas ao seu redor poderiam acreditar que você havia sido amaldiçoada com a infertilidade ou que havia comido seus próprios filhos. Olha só que loucura, comido os seus próprios filhos. Além disso, se uma família com muitos filhos morasse perto da sua casa e começasse a ter um problema, a culpa era 100% sua, é claro. Sem dúvida, era você que havia enfeitiçado lá por inveja. Número 7. Ter mais de uma amiga. Se você fosse uma mulher com muitas amigas e todas se reunissem sem a presença de um homem, você poderia acabar como suspeita de feitiçaria. Na verdade, um dos infames caçadores de bruxas, chamado Matthew Hopkins, começou seu negócio depois de ouvir algumas mulheres que saíam juntas.
Elas falavam sobre assuntos que, na opinião dele, estavam ligados à feitiçaria. Na opinião dele, viu? Número 6. Ser uma mulher que discutia com um amigo ou vizinho. Eita, essa aí é muita gente se lascar. O que eu vejo de gente discutindo com o vizinho não tá no gibi. Os caçadores de bruxas eram tão poderosos e temidos na comunidade que muitas pessoas se aproveitavam e acusavam seus amigos de feitiçaria. Essa estratégia os ajudava a se vingar de uma pessoa com a qual havia discutido. Hey, curioso e curiosa, você ainda está aqui comigo? Se estiver, então comenta a palavra-chave deste vídeo para eu saber que ainda você está por aqui. Comenta aqui a palavra-chave magia para receber um coração no seu comentário e para eu saber que você ainda está aqui comigo. Você tem 5 segundos. Muito obrigado pelo seu comentário e eu estarei agora mesmo deixando o coração e respondendo o seu comentário também, hein? Ai, que delícia! Número 5. Saber nadar. Hoje em dia, a maioria de nós aprende a nadar ainda criança. Mas há alguns séculos, as pessoas acreditavam que apenas as bruxas podiam nadar. É por isso que mulheres suspeitas de bruxaria eram jogadas na água. Se elas não pudessem sair, eram inocentes. Mas se uma mulher conseguisse emergir, as forças do mal estavam do lado dela. As autoridades não precisavam de mais provas de que essa para saber que estavam diante de uma bruxa. Ou seja, ou tu morria afogada provando que não era uma bruxa, ou você morreria na fogueira se soubesse nadar. Olha só que palhaçada. Número 4. Tentar prever a identidade do seu futuro marido. Você já viu brincadeiras infantis nas quais lhe dizem o nome do seu futuro marido ou esposa, onde vocês vão morar, quantos filhos terão e outras coisas assim? É apenas uma brincadeira inocente, certo? Bem, não durante a era medieval. Uma mulher chamada Tituba se ofereceu às mulheres para adivinhar o nome de seus futuros maridos. O resultado é que ela se tornou a primeira mulher em Salem a ser condenada por feitiçaria. Número 3. Ser uma parteira. Infelizmente, as parteiras que ajudavam as mulheres durante a gravidez e o parto eram consideradas bruxas no século XVII. As autoridades acreditavam que seu conhecimento de ervas e medicina antiga estava ligada às forças do mal. Número 2. Ter o hábito de falar sozinha. Se em algumas ocasiões você fala sozinha ou fala sozinho, mesmo que seja uma lista de compras ou uma música cativante, então você provavelmente deve ser uma bruxa. Pelo menos é isso que as pessoas acreditavam no século XVII. Por exemplo, em 1692, durante os julgamentos de Salem, uma mulher chamada Sarah Good foi acusada de praticar feitiçaria. Aparentemente, ela tinha o hábito de falar sozinha e costumava fazê-lo quando saía das casas das pessoas. E não importa o quanto Sarah jurasse que estivesse recitando salmos, os acusadores disseram que ela estava conjurando feitiços, e foi por isso que a condenaram. Número 1. Ter uma pinta ou marca de nascença. As pintas e outras marcas de nascença eram vistas como sinais de que uma mulher estava marcada e praticava feitiçaria. Naqueles tempos, as pessoas acreditavam que era um lugar na pele onde o familiar da bruxa, fosse uma cobra ou um gato ou um cachorro, poderia mordê-la para beber seu sangue. Então, se uma mulher fosse acusada de feitiçaria, seria removido todo o pelo do seu corpo até que encontrasse alguma marca. E aí, galera, em qual dessas vocês seriam acusadas de bruxaria? Comenta aqui que eu quero saber, hein? Não esquece de deixar o like e aproveita esse momento mágico para se inscrever aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 19 horas, tem vídeo novo aqui. Eu separei mais 2 vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aí na sua tela para você aprender um pouco mais aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo. Fui!